Olá, amigos, um abraço, uma honra, motivo de muita satisfação estarmos juntos aqui com toda a nossa equipe, com o programa Vez do Povo, com o Mundo de Informações, um programa genuinamente feito pelos alagoanos, para os alagoanos. Você também participa conosco. Estamos começando essa edição da Vez do Povo com os principais destaques. GECOC cumpre mandados de busca e apreensão em Santana do Ipanema. Polícia apreende cerca de 30 quilos de maconha no bairro da Levada. Juiz Braga Neto fala sobre as denúncias feitas pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado de Alagoas. Magistrado diz que ingressará com ação civil e criminal contra o presidente do sindicato. Campanha Janeiro Branco é lançado oficialmente hoje em Maceió. O objetivo é alertar para os cuidados com a saúde mental. Aqui nos estúdios da TV Mar, nós vamos conversar com a fisioterapeuta Michele Alcântara, que vem nos falar sobre um assunto muito importante para os pais: o perigo do peso das mochilas escolares. Ela vai tirar todas as dúvidas aqui sobre os riscos na coluna vertebral de crianças, jovens e adolescentes. Tudo isso e muito mais aqui na Vez do Povo, que está começando com a sua importante participação na sua audiência. Você também pode participar interagindo conosco, entrando em contato com a nossa produção. Você pode ligar para os telefones 3377-9097 ou 98107-9872. Pelo celular você pode conversar conosco, pelo aplicativo WhatsApp, e tem as redes sociais para você também interagir conosco. Você pode contar a sua história, falar do que acontece na sua comunidade, na sua rua, participar conosco, nos trazendo todas as informações ou nos convocando. Uma das nossas equipes estará aí ao seu lado. Uma outra forma de assistir toda a nossa programação da TV Mar é através do aplicativo TV Mar. Com ele você tem em mãos a todo momento, em qualquer lugar de Alagoas, do Brasil e do mundo, uma emissora que é genuinamente alagoana, um entretenimento. Descomplica, vem curtir com a gente a nossa TV Mar, bastando os aplicativos disponíveis em Android, iOS, Windows Phone, Firefox e tudo mais para você também participar conosco. A gente começa o nosso programa falando da operação desencadeada pelo Grupo de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público Estadual, que cumpriu o mandado de prisões, busca e apreensão contra suspeitos de desvio de recursos públicos na Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema. Temos aí também imagens, temos material para mostrar a você, ilustrando essa operação do GECOC. Um dos alvos da operação é o ex-prefeito Mário Silva, que contaria com a participação de servidores públicos municipais e estariam também participando desses crimes, como peculato e crimes que teriam sido praticados entre os anos de 2014 e 2016. A 17ª Vara Criminal da capital expediu 16 mandados, sendo 3 deles de prisão, um de condução coercitiva e outros 12 de busca e apreensão em residências e também na sede de empresas. E nós temos também um vídeo aí que ilustra muito bem esse trabalho lá em Santana do Ipanema. Foram apreendidos ainda documentos relativos a processos de licitação disponíveis em contratos e processos de pagamento, tudo isso referente à alocação de estruturas de palco, som, iluminação, aparelhos de projeção, banheiros químicos, geradores de energia. As supostas locações foram para as festas de carnaval, emancipação política, São João, festa da juventude, independência do Brasil. Mário Silva era chamado de o Lobo Mau pelos demais integrantes do esquema. Não se sabe ainda o valor total desviado na fraude e essa foi a primeira medida do novo Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça, no combate à corrupção aqui em Alagoas. Eu acredito, irmão, que nós temos aí áudio desse material. Se tiver áudio, vamos acompanhar aí
toda a sonora desse áudio que temos para você. Temos áudio aí? Senhor, tudo bem? Não, tudo bem. Você vai ler. A gente tem que ir na casa de uma pessoa que está conectada. Estava em Santana do Ipanema fazendo cumprir todas essas determinações judiciais. Tranquilo? Direto de Santana do Ipanema, ainda noite, madrugada, momento em que a ação dos agentes da segurança pública atendendo a esses mandados de busca, apreensão lá em Santana do Ipanema. Aí a ação do GECOC imprescindível. Parabéns aí ao Alfredo Gaspar de Mendonça, que não nega essa vocação de perseguir a criminalidade. Um trabalho perfeito, maravilhoso, à frente da Segurança Pública do Estado. E, como já tinha bastante experiência no GECOC, está chegando para a Procuradoria-Geral de Justiça do nosso Estado, chefe do Ministério Público Estadual, começando 2017 com essa vontade de erradicar todos esses problemas dessa cultura absurda da corrupção que existe em todo o Brasil e aqui em Alagoas não é diferente. Subtenente, violência continua, atentado, nós temos aí também notícias do atentado, subtenente reformado da Polícia Militar, José Cícero Barbosa Guimarães, de 50 anos, foi encontrado morto ontem dentro de casa no bairro Itapuã, em Arapiraca. A polícia instaurou inquérito para investigar a morte, que até agora não teve detalhes revelados. O militar, que sofria de depressão, foi encontrado sem vida dentro do banheiro de casa e a polícia está investigando se Guimarães cometeu suicídio e o sepultamento acontece hoje pela manhã em Arapiraca, Alagoas. Mais um atentado à bala deixou 2 jovens feridos ontem no bairro do Clima Bom, aqui em nossa capital. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral do Estado. Nathaniel Leandro Moura da Silva, 26 anos, foi atingido por 3 disparos, sendo 2 deles no abdômen e 1 no antebraço direito. Além dele, Adilson Roberto Vasconcelos, de 23 anos de idade, foi atingido por disparos e socorrido por moradores. Os 2 se encontram nesse momento na área azul do Hospital Geral do Estado em observação. A Polícia Militar informou que nenhum suspeito de participação no atentado foi localizado até o presente momento. Incêndio na Cambona foi registrado no início da tarde de ontem. As proporções que chegou a assustar moradores das encostas ali na parte central de Maceió. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para controlar as chamas e as causas do fogo ainda desconhecidas, mas a vegetação está seca e teria facilitado a propagação das chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o incêndio pode ter sido criminoso ou alguém jogou algum objeto com calor bastante para entrar em combustão. Não houve registro de feridos nesse princípio de incêndio. Uma operação militar deflagrada na manhã de ontem resultou na apreensão de cerca de 30 quilos de maconha na Vila Brejal, no bairro da Elevada, parte central de Maceió. A ação aconteceu após levantamentos realizados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar de Alagoas. Equipes do Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha as equipes se deslocaram até a região e localizaram a droga no interior de uma residência. No momento da abordagem, a casa estava vazia. O material apreendido foi levado para a central de flagrantes na parte central de Maceió. 3 homens suspeitos de participar do assalto em um estabelecimento no bairro de Jatiuca na semana passada foram presos. Uma das vítimas do roubo foi o prefeito de Estrela de Alagoas, Arlindo Garrote, que teve um relógio avaliado em R$46 mil levado pelos bandidos. Ao serem detidos, os homens foram até a polícia e deram queixa
do relógio, que inclusive foi vendido, até o momento não foi encontrado. Um outro membro do grupo também foi roubado e levaram dele diversos cheques que totalizam R$28 mil. Dos demais foram levados celulares, uma corrente de ouro, um relógio e documentos. A violência, a bandidagem, é preciso evitar a gente facilitar, atender telefone celular em ambiente esmo ou mesmo multitudinário. Tem muita gente, evite, procure um lugar mais isolado, evite também estar mostrando carteira, porta-cédula, enfim, qualquer ostentação com corrente de ouro, pulseira de ouro, relógio de ouro, tudo isso facilita e atrai a ação dos bandidos, dos meliantes. Todo cuidado é pouco. Vamos um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, que ainda tem muita informação no programa Vez do Povo, que está apenas começando. A gente volta já. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Do total de desperdício no país, 10% ocorre durante a colheita, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Na hora de escolher os seus alimentos no supermercado, na quitanda ou na feira, procure saber a origem do que está comprando. Escolha aqueles cultivados sem agrotóxicos e produzidos próximos à sua região. Dê preferência às hortaliças, frutas e legumes da estação. Compre somente a quantidade adequada para evitar o desperdício. Pesquise receitas culinárias que utilizem integralmente os alimentos, incluindo cascas e folhas. E, quando possível, adquira produtos orgânicos e procure sempre fazer uma dieta equilibrada. Além dos cuidados com a origem dos seus alimentos, adquira suas roupas, sapatos, objetos pessoais e móveis fabricados perto da sua cidade. Produtos que são transportados em curtas distâncias reduzem o impacto ambiental. Seja um consumidor sustentável. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Quem vive em uma terra assim, encantadora e surpreendente, tem muitos motivos para acreditar no que é bom, fazer o bem e ter fé no que ainda vem. Viver em Alagoas é um presente que merece todos os futuros. E mais do que acreditar nisso, a gente trabalha por isso. Todos os dias, como o sol que nasce, renasce na gente a força e a vontade de fazer o melhor pela nossa terra. Porque desafio a gente enfrenta com trabalho, por um tempo novo, para que seja mais feliz o nosso povo. Porque agora nos fazemos juntos e podemos fazer muito. Temos um caminho, vamos em frente na direção que a gente escolheu. Se o momento é exigente, a gente se esforça ainda mais. Fazer a travessia e mudar realidades é um compromisso. Fácil nunca é, mas é sempre necessário. E em 2017 também será assim. Mais encontros com o novo, no melhor lugar.
Alagoas, paz, coragem e trabalho. É assim que a gente chega lá. Uma nova história de amor, um recomeço, esquece o que passou. Não adianta fugir, nem tenta fingir, se em teu olhar dá pra... Gazeta FM. Tá todo mundo ligado. É a sua TV Mar, é a vez do povo e daqui a pouco vamos falar para a prevenção de problemas da coluna de jovens estudantes que usam aquela tiracolo ou aquela bolsa pesada. Daqui a pouco Michele Alcântara vai estar conosco aqui conversando, dando todas as dicas para evitar qualquer sobrecarga na coluna vertebral. Decisões judiciais, decisões do Supremo Tribunal Federal. Numa decisão monocrática na tarde de ontem, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, julgou inviável o mandado de segurança impetrado pela ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Elizabeth Carvalho. O ministro determinou a devolução de valores recebidos pelo desempenho de horas extras nos meses de julho e dezembro de 2005. A primeira decisão contrária ao recebimento dos valores foi tomada pelo Conselho Nacional de Justiça em ação impetrada pelo Ministério Público Federal. A desembargadora afirmou que o repasse dos valores se baseavam em normas estaduais e que as verbas recebidas de boa-fé não devem ser restituídas. Mas, conforme o Supremo Tribunal Federal, o entendimento da Corte não admite pagamento de nenhuma parcela, além das previstas no artigo 65 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que não inclui hora extras. Trabalho da CBTU e, mais uma vez, modificações no trânsito da parte central de Maceió. As obras executadas pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos continuam no bairro da Levada nessa terça-feira. Por conta disso, o trânsito pode ficar lento, já que haverá redução da parte da pista. O cruzamento da Avenida Francisco de Menezes com a Rua São João sofrerão um estreitamento, permitindo o fluxo parcial de veículos, mas sem novos desvios ou bloqueios no local. Os agentes de trânsito da SMTT prosseguirão com as rondas na região para melhor orientar os condutores de veículos na área. E nós estivemos hoje pela manhã com a nossa reportagem lá na Bodega do Sertão, acompanhando o lançamento de uma importante campanha, a campanha Janeiro Branco, que surge com o intuito de debater, difundir e uma reflexão sobre a saúde mental. O lançamento oficialmente da campanha aqui em Alagoas aconteceu na manhã de hoje e eu fui até lá com Chico Nogueira para registrar para você esse importante evento. É importante que a gente dê atenção à saúde mental. Pouco se dá, pouco se admite que avançou a medicina nessa área da saúde, mas é importante esse momento que se faz reflexões em todo o Brasil e particularmente em Alagoas, principalmente quando a gente lembra também Nise da Silveira, numa importante participação rumo a um desenvolvimento maior das ciências médicas na área de saúde mental. A luta antimanicomial é algo que marcou a figura da mulher alagoana em Nise da Silveira, uma grande cientista do século passado, mas que deixou aí raízes numa revolução no tratamento das doenças mentais. Nós estivemos lá e acompanhamos os que estão à frente desse grande movimento, dessa campanha Janeiro Branco. Vamos acompanhar. Definir uma reflexão sobre a saúde mental no Brasil e particularmente em Alagoas é um programa de Janeiro Branco.
Vamos saber mais detalhe aqui com o idealizador dessa campanha nacional, que é o Leonardo Abraão, que está também aqui em Alagoas para dar uma visão melhor e estimular ainda mais toda essa política de saúde mental também no nosso estado. Saúde mental ou, para alguns, saúde emocional, podemos pensar até em saúde sentimental, enfim. Saúde mental é a riqueza do século XXI. A Organização Mundial de Saúde tem nos alertado para todos os problemas relacionados ao descaso com a saúde mental. Crescimento das taxas de suicídio, depressão, ansiedade, violências múltiplas nas relações sociais, nas relações interpessoais, violência no trânsito, violência nas escolas, drogadição. Então nós temos sérios assuntos para tratarmos e é preciso colocar esse tema da saúde mental em evidência, máxima evidência, gerando conscientização. Aqui em Alagoas particularmente, mas no Brasil como um todo, o que é que a gente poderia dizer das maiores incidências e da maior preocupação que nós devemos ter, em especial as políticas públicas? É muito importante falarmos em políticas públicas. Sem políticas públicas, ou seja, sem políticas desenvolvidas pelos órgãos governamentais, né, e pelos aparelhos estatais, tanto a nível municipal quanto a nível estadual e federal, fica difícil a gente conseguir penetrar em meio à sociedade, desenvolver, né, recursos, estratégias, desenvolver trabalhos que consigam, de fato, de forma efetiva, mudar esse quadro, né? Mudar essa triste realidade. Então, a campanha Janeiro Branco, ela também tem essa preocupação. Convidar os responsáveis pelas políticas públicas a níveis municipal, estadual e federal para pensarmos sobre a importância da saúde mental, colocarmos isso na pauta de discussões, legislar, desenvolver estratégias, investir recursos na propagação de uma cultura, no desenvolvimento de uma cultura de valorização da subjetividade humana e de cuidados com a saúde mental. É um prazer esse espaço que vocês estão nos oferecendo. A campanha Janeiro Branco está sendo lançada oficialmente nesse momento aqui no restaurante Bodega do Sertão por meio do Café Psi, que é um evento que já vem com a 13ª edição, promovendo diálogos relevantes do universo da psicologia. Quando entramos em contato com essa campanha, a gente viu a necessidade gritante de dar visibilidade e trazer essa temática para que a sociedade dialogue, a sociedade conheça, a sociedade tire esse estigma de saúde mental, popularmente falando, no senso comum, é para doido, né? Desequilíbrio emocional qualquer um de nós pode ter. E a proposta da campanha é sair das questões de práticas curativas para as práticas preventivas. É importante que a gente não deixe o sintoma instalar para que a gente venha buscar cuidado, né? E o primeiro passo para isso é que a gente aproxime vidas humanas da sociedade. A beleza de tratar da vida humana, do comportamento humano, centrada na psicologia, eu imagino aqui o dilema de cada dia de encontrar pessoas que estão carentes mais do afeto para melhorar o seu comportamento. E aqui, como é que estamos nós, entre HGE, ambulatórios e até manicômios? É verdade. É uma carência muito grande e a gente vê a repercussão dessa proposta, desse projeto, que é a campanha Janeiro Branco. Quantas pessoas hoje me param na rua, mesmo sabendo que eu sou psicóloga, trabalho com psicologia, mas com a visibilidade do Janeiro Branco me param na rua, vem conversar sobre uma questão familiar, ou de um amigo, ou de si própria. É uma carência muito grande. A Organização Mundial de Saúde vem alertando os índices cada vez mais crescentes e alarmantes de suicídio, de depressão, de ansiedade. A nossa sociedade também favorece. É um ritmo muito acelerado, é capitalista, é individualista, é competitiva. Então a gente tem que ficar muito atento a essas questões para que a gente não comece a querer estar dentro de um formato onde às vezes não nos cabe. Então a gente precisa ter esses cuidados. Estou agora, após esse lançamento, nesse momento agora, já tem um pessoal das IES, Instituição de Ensino Superior, onde a gente vai conversar para a gente trazer dados mensuráveis para apresentar à sociedade como é que está a situação no Estado. Parabéns a ela e a todos os psicólogos, psiquiatras que estão nesse momento aqui, nesse Janeiro Branco, que deve ser fevereiro, março, abril, todo ano branco, para a gente cuidar melhor da saúde mental e nós mesmos. E ver que o amor, a prevenção e reflexões, como nesse momento, são de suma importância para que tenhamos uma melhor qualidade de vida mental. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Marcanal 25 da organização Arnold Melo, na NET.
Momento importante para Alagoas, momento importante para a saúde pública em geral. Dizem que de médico e louco todos nós temos um pouco. E os agentes que influenciam os desequilíbrios emocionais são muitos. Os problemas sociais, problemas familiares, as desagregações, as drogas. Imagine quanta coisa pesa no comportamento humano. E as pessoas muitas vezes fazem de uma gota d'água uma tempestade, e é a fragilidade da saúde mental, o comportamento, enfim, e as agressões que o corpo humano vem recebendo nos últimos anos, nas últimas décadas. Problema de todos os meios e todos os fatores, e isso é uma sobrecarga que poucos resistem. Todos estão aí tomando sempre um diazepam, um comprimido, indo direto, fazendo fila aí em psicólogos, psiquiatras, mas é preciso que haja todo um cuidado para a prevenção, o lazer, o entretenimento, a caminhada, enfim, fazer algo que torne a vida mais leve e mais feliz. E aqui o Márcio ri para mim, claro, ele dizia aquela sua orientação, fazer mais amor. Nísio da Silveira dizia que se o amor realmente acontecesse, não teríamos tantas doenças mentais. E é uma verdade, mas não é só o amor homem e mulher, é o amor do ser humano, a fraternidade, a ajuda mútua, a compreensão. Nesse mundo competitivo estamos nos distanciando muito uns dos outros e isso é problema bastante para termos graves problemas para a saúde mental. Parabéns a todos da saúde pública, aqueles da iniciativa privada, de entidades que cuidam da saúde mental dos brasileiros e especialmente de nós, alagoanos e maceienses. Vamos cuidar mais da nossa saúde, cuidar do nosso amor, do nosso coração e, consequentemente, da nossa cabeça, do nosso cérebro. Notícias do Poder Judiciário, novo presidente da Associação dos Magistrados de Alagoas, Almages, tomou posse ontem para o biênio 2016-2017 em uma cerimônia realizada no auditório da Escola Superior da Magistratura. Dr. Ney Alcântara, juiz de direito, substituirá a juíza Fátima Pirauá. Os membros da diretoria executiva do Conselho Deliberativo também tomaram posse durante a cerimônia. O novo presidente Ney Alcântara falou sobre a honra ao assumir a presidência da Almages e a importância do trabalho conjunto e da união da classe. Ontem, o juiz Ney Alcântara esteve aqui nos estúdios da TV Mar, conversando com o nosso querido companheiro Viderlan Araújo, que falou sobre a expectativa e do que espera fazer na sua gestão à frente da Almages. Após ser acusado de favorecer líderes de facções criminosas detidos no sistema prisional de Alagoas, o juiz da Vara das Execuções Penais, José Braga Neto, esclareceu as acusações. Nós temos um material aí onde ele fala sobre o porquê de estar acontecendo esses problemas graves do sistema prisional, principalmente quando o atacam e o seu filho, que é advogado criminalista. Vamos acompanhar. O juiz de execuções penais José Braga Neto, acusado nesta manhã pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários de favorecer líderes de facções criminosas detidas no sistema prisional de Alagoas, afirmou em entrevista à TV Tribunal que as acusações são absurdas. Isso fica caracterizado, a retaliação do presidente do sindicato e do próprio sindicato, a minha pessoa, pelos meus posicionamentos, que eu não tenho absolutamente nada contra qualquer agente penitenciário, não é? pela sua atuação. Agora, eu combato firmemente a corrupção no sistema prisional e ninguém pode negar que a corrupção, na sua grande maioria, é feita por alguns agentes penitenciários corruptos, sim, e ele não pode negar, ele não pode encobrir essa situação. Eu até peço à Corregedoria que vá na execução penal e verifique se existe qualquer decisão sequer duvidosa em relação à minha pessoa e ao meu filho. Agora, toda pessoa tem direito à defesa. O advogado não vai perguntar se essa pessoa é da facção criminosa tal, até porque oficialmente isso não existe. Né? O crime é se o advogado tiver participar ativamente da ação criminosa dessas pessoas. Mas a defesa acaba a qualquer advogado e a qualquer cidadão receber essa defesa.
Depois de se reunir com o presidente do TJ, Otávio Praxedes, o magistrado garantiu que tomará as providências cabíveis contra o presidente do Sindapem e o sindicato. O presidente, a posição dele foi de solidariedade ao juiz da execução penal, foi isso que aconteceu lá, e pediu para que eu tomasse as providências cabíveis que o caso requer. É um problema interno com os agentes penitenciários que muitas vezes não ficam satisfeitos com certas medidas tomadas pelo magistrado e aí essa rota de colisão. Mas, por ser o filho do magistrado um advogado e estará em contato com seus clientes, como bem diz o próprio doutor Braga Neto, isso não é motivo para se fazer tal agressão ao magistrado, especialmente. Os agentes penitenciários, inclusive, em contato conosco, também tive um contato ontem pela Rádio Gazeta com o doutor Braga Neto. Eles enviaram para a imprensa, para o site de notícias, a exemplo da Gazeta Web, e lá eles expõem um caderno, uma caderneta, com todos os detalhes das visitas do filho do magistrado aos seus clientes. Se isso tem alguma coisa que pese contra o advogado, mas contra o magistrado, vamos aguardar, acreditamos que não é bem por aí. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou conversar com Michele Alcântara, que é fisioterapeuta. As mochilas do material escolar dessa criançada, bolsa tiracolo, postura, uma série de orientações aqui para evitar danos graves na coluna vertebral dessa moçada que está arrumando para a escola. Daqui a pouco a gente volta aqui com você pela sua TV Mar, com a Vez do Povo. Eu volto já. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Do total de desperdício no país, 10% ocorre durante a colheita, 50% no manuseio e transporte, 30% nas centrais de abastecimento e os últimos 10% ficam diluídos entre supermercados e consumidores. Na hora de escolher os seus alimentos no supermercado, na quitanda ou na feira, procure saber a origem do que está comprando. Escolha aqueles cultivados sem agrotóxicos e produzidos próximos à sua região. Dê preferência às hortaliças, frutas e legumes da estação. Compre somente a quantidade adequada para evitar o desperdício. Pesquise receitas culinárias que utilizem integralmente os alimentos, incluindo cascas e folhas. E, quando possível, adquira produtos orgânicos e procure sempre fazer uma dieta equilibrada. Além dos cuidados com a origem dos seus alimentos, adquira suas roupas, sapatos, objetos pessoais e móveis fabricados perto da sua cidade. Produtos que são transportados em curtas distâncias reduzem o impacto ambiental. Seja um consumidor sustentável. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Uma nova história de amor, um recomeço. Esquece o que passou,
Quem vive em uma terra assim, encantadora e surpreendente, tem muitos motivos para acreditar no que é bom, fazer o bem e ter fé no que ainda vem. Viver em Alagoas é um presente que merece todos os futuros. E mais do que acreditar nisso, a gente trabalha por isso. Todos os dias, como o sol que nasce, renasce na gente a força e a vontade de fazer o melhor pela nossa terra. Porque desafio a gente enfrenta com trabalho, por um tempo novo, para que seja mais feliz o nosso povo. Porque agora nos fazemos juntos e podemos fazer muito. Temos um caminho, vamos em frente na direção que a gente escolheu. Se o momento é exigente, a gente se esforça ainda mais. Fazer a travessia e mudar realidades é um compromisso. Fácil nunca é, mas é sempre necessário. E em 2017 também será assim. Mais encontros com o novo, no melhor lugar. Alagoas, paz, coragem e trabalho. É assim que a gente chega lá. Você comigo na TV Mar para saber tudo o que acontece e também muitas dicas, muitas orientações para você que está aí preocupado com material escolar, seu filho, os livros, essas despesas todas. Mas você já parou para pensar na mochila que ele vai levar o material escolar? Ou mesmo a bolsa tiracolo? Se vai ter algum problema, alguma complicação? Se o menino, a menina não já reclamou aí de dor nas costas? Será que não é por causa dessas mochilas? É exatamente por isso que nós estamos recebendo com muito prazer aqui Michele Alcântara, fisioterapeuta, e ela vem dar todas as dicas para que você fique tranquilo, seguro com relação a essa mochila ou esse material que leva para a escola, o material escolar, o livro, o caderno, etc. Doutora Michele, é uma honra tê-la aqui. Olá, bom dia. Nos fale sobre essa preocupação e a melhor orientação de uma fisioterapeuta com relação a essa bagagem do material escolar e a mochila, etc. É verdade. Muito bom dia a todos e muito obrigada por permitirem, né, a gente estar compartilhando esse conhecimento mais uma vez. Vê só, chegou a época escolar, a primeira preocupação dos pais é com relação ao custo, né? Quanto que eu vou gastar? E muitas vezes a mochila escolar é feita com a opção daquele desenho, daquele designer que a criança achou mais bonito e a mãe, os pais se preocupam em comprar todos os equipamentos e preencher a mochila com tudo aquilo ali. Só que a gente esquece que a criança está em fase de desenvolvimento, que a coluna, mais do que qualquer outra estrutura do corpo, ela é responsável por proteger, distribuir o corpo, por distribuir a carga de peso, assim como dentro dela a gente tem o canal medular, que é quem permite a distribuição de nervo ao longo do corpo. Então, uma vez que você não tem carinho com essa medula, você vai estar acelerando que surjam patologias o quanto antes naquela criança que está em desenvolvimento. Existe alguma orientação técnica que possa dizer, olha, a tiracolo pesa de um lado, sim, essa outra está dando um peso, uma sobrecarga na coluna. Sim. Que orientação básica? Existe alguma marca específica que ofereça segurança para isso? A primeira cautela é tentar colocar apenas o que é necessário na mochila. Por quê? Muitas vezes, principalmente as meninas, a gente tem o hábito de sair adicionando acessórios de maquiagem, brinquedos, enfim, uma série de coisas, até mesmo as crianças. Então, primeiro, retira os excessos, põe só o que é necessário. Segundo, por uma questão de moda, então, muitas vezes o pessoal gosta de usar a mochila apenas de um lado, assim como as mulheres costumam carregar a bolsa só de um lado. Então, tenta criar o hábito daquela criança distribuir o peso igualmente, com a finalidade de deixar a coluna distribuindo o peso de maneira simétrica, em vez de ser para lá ou para cá. Segundo, quando for necessário colocar um pouquinho mais de peso, algumas mochilas elas têm uma faixa aqui na frente que fecha, então ela também dá mais um equilíbrio. E segundo, principalmente as adolescentes, quando elas estão em fase de desenvolvimento das mamas, por timidez, elas tendem a fazer muito esse movimento de curvar. E a mochila ajuda, né? Até para você ajustar o peso. Então, que ela sempre tem aquela noção de que a mochila deve deixar lá alinhada. Então, para os pais que não vão ter a capacidade de sentir o peso que os filhos estão carregando, se der para ser a mochila de rodinha, ótimo. Desde que reverse. Primeiro carrega de um lado, depois carrega do outro.
porque por hábito a gente costuma ser destro ou não, a gente termina carregando tudo de um lado só. Então, fazer essa distribuição de maneira o mais próximo possível. Existe um peso específico, melhor adequado? Sim, a gente sugere que seja até 10% do peso de quem está carregando, quer seja adulto ou criança. Até 10% não é igual ou superior a. Agora, por que sobrecarregar tanto? Não há necessidade de tanto livro. Ninguém está num curso aí de doutorado para levar tanto livro. Exatamente. Por que muitas vezes a meninada tem mania de nem abrir um livro na escola, abre e sobrecarregar daquele Na verdade, é por praticidade. As crianças têm, assim como os adultos, a gente tem aquela coisa, vou colocar tudo aqui para agilizar e não deixar nenhum material faltar. Mas havendo uma organização em casa, de maneira em que você possa... segunda eu tenho aula disso, terça daquilo, apesar de que hoje as escolas terminam concentrando muito os materiais nos módulos, então isso já ajuda porque ele é mais compacto, mas para aquele tipo de escola que ele tem um livro de português, um livro de história, tudo separado, então separa de acordo com a agenda. As escolas mais modernas já terminam usando mais os meios eletrônicos, né? Que seriam os tablets ou as aulas online. Porém, qual é o outro cuidado? O telefone em si, a gente também termina usando em grande quantidade, não tendo aquela medida. E o que é que acontece? Você termina ficando com o pescoço em texto, que é o que a gente costuma falar de ficar o tempo inteiro assim. A sua coluna está preparada para lhe manter alinhada. Uma vez que você joga a cabeça para frente, você está desequilibrando toda a sua estrutura e fazendo uma contração nessa posição por muito tempo. Então, você deixa a musculatura aqui anterior mais encurtada, mais fortalecida, enquanto a musculatura posterior fica fraca. Então, ela não permite que você alinhe. E a longo prazo, ela pode te trazer uma série de patologias. Quais os principais problemas que podem ser acarretados por essa falta de equilíbrio nesse peso? As cifoses, hiperlordoses e escolioses, que seriam assim. Nós temos curvaturas normais da coluna. Se a gente olhar de perfil, ela é similar a um S. Mas, por exemplo, sobretudo os meninos, eles costumam jogar o peitoral mais para frente na fase da adolescência para se impor, né? Uma maneira de você se posicionar frente ao mundo. Enquanto as meninas, por uma questão de estética, elas jogam a região do quadril mais para trás. É postural. Você põe um salto, você já acha que tem que dar aquela corrigida. Então, esse excesso de desalinhamento é o que termina corroborando em malefícios, assim como as escolioses, que é o mais clássico nas crianças em idade escolar, que seria, ela faz aquele desvio para o lado, ou o lado direito ou o lado esquerdo. Aí você diz, só deslocou o ombro. Na verdade, é tudo em cadeia, o corpo está todo conectado. Então, você deslocou o ombro para cá, deslocou o quadril para cá, sobrecarregou algum joelho, sobrecarregou um lado só do pé. Aí você vem desenvolvendo uma série de fatores que, a curto, médio e longo prazo, vão desencadear doenças ortopédicas. A tiracola, ela praticamente, se vem com sobrecarga, é desaconselhável, mesmo fazendo uso do lado, no revezamento de um lado para o outro. Mas também ter a mochila com duas alças, ter toda a estrutura embaixo para equilibrar. Mas se o estudante usa de um lado, tira do outro, isso é a mesma coisa de usar a tiracola também, não? É importante, assim, a gente não tem como se livrar do peso, né, de carregar, mas então que seja a preferência, a sugestão é sempre que você distribua o peso e se você tem o hábito de usar só de um lado, então vá revezando para deixar o seu corpo de maneira o mais harmônico possível. Exercícios físicos podem compensar esse desequilíbrio? Ou é melhor equilibrar e mesmo fazer exercício físico independente? O conjunto é sempre o mais enriquecedor, né? Mas sim, com certeza, tanto na prevenção quanto na cura. A gente sugere que vá sempre pela prevenção, que é a melhor sugestão. Mas no caso da cura, se necessário for, uma natação, como a gente havia acabado de falar aqui no estúdio, ajuda muito nessa questão do fortalecimento muscular de uma maneira global, bem equilibrada. O Pilates, para os que já são maiores, apesar de que já existe um método de Pilates voltado para a criança, a musculação na fase da adolescência, desde que seja sempre bem acompanhada, e sair do sedentarismo, que quer queira, quer não, a nossa vida corrobora sempre para que a gente seja muito sedentário, infelizmente. Por mais que a gente trabalhe, o sedentarismo está aqui colado com a gente. Crianças que já estão apresentando certa gravidade por essas posturas, como é que faz para ir gradativamente também recuperando a saúde do corpo e a saúde da espinha dorsal aí? Primeira dica, primeira
quase que imposição. Tenta ir ao ortopedista, porque ele é o profissional que vai fazer uma avaliação completa e detectar qual é o vício de postura que ela tem. É uma cifose, uma lordose, uma escoliose, ela está dentro da normalidade, ela ainda pode ser corrigida apenas com exercício, ela precisa de intervenção cirúrgica, porque, por incrível que pareça, o simples ato de respirar, se você tem uma postura inadequada, ele também é interferido através dessa postura inadequada. Você termina, o pulmão está aqui, mas se você tem uma postura de ficar muito curvada, você termina fechando essa área de expansão. Então, ele vai fazer essa avaliação e, dado o momento em que ele fizer essa avaliação, a equipe da fisioterapia está sempre pronta para entrar nessa correção, numa fase dele adquirir novos hábitos e de tratar a enfermidade que surgiu. Estou indo um pouco ao passado aqui, lembrando dos nossos ancestrais que levavam peso, sobrepeso, mulher, homem, a mulher com a criança tipo canguru nas costas. No México tem uma festa onde eles levam pesos exorbitantes com uma faixa que vem pela cabeça. Isso não trazia nenhum problema para a saúde desse povo antigamente? Ou eles sofriam e não sabiam? Sofriam e não sabiam, né? Tanto é que, na verdade, assim, por mais doenças novas que a gente tem hoje em dia, a gente tem uma sobrevida maior, né? Então, o fato da gente sempre estar buscando corrigir esses pequenos ajustes, esses detalhes, melhora a nossa qualidade. A gente vive mais e melhor, que é o mais importante, né? Não basta viver muito, tem que viver bem. O que é que a gente pode falar daquela meninada que fica numa postura totalmente fora dos padrões de equilíbrio, à frente do computador, dos games aí eletrônicos? Sim. Isso também traz uma série de problemas, não? Cabe aos pais, o primeiro passo é delimitar horários. Não é que não deva utilizar, até porque hoje isso faz parte da nossa vida. Mas é quanto tempo ficar na frente daquele aparelho, pela questão não só do desenvolvimento físico, mas também do desenvolvimento motor, psicológico, pela interação social. Então, tentar sempre orientar para que ele tenha uma boa postura, para que ele reverse. Se ele costuma ficar 2 horas em frente aos aparelhos, então que ele dê uma pausa de 10, 20 minutos, vá se distrair, vá interagir. A gente precisa dos meios eletrônicos, mas a gente também precisa ter a vida fora deles, para que se permita ter um desenvolvimento saudável. A irreversibilidade de um problema na coluna ou noutra parte do corpo, devido a essa forma irregular de se dividir o peso em transportar material escolar, por exemplo, ou outros pesos aí. Até que ponto é irreversível certas agressões? Olha, dado o momento, a dor, eu sempre falo que a dor ela é nossa amiga. Porque tudo que você não sente dor, você vai deixando para depois. Então, por exemplo, eu passei cerca de 1 mês afastada da academia, só passava pela porta para dizer que tinha passado por lá, né? Então, assim, a gente começa a sentir uma perna mais cansada, o nosso ritmo de trabalho se torna um pouco inferior, a qualidade de sono. Então, essa autoleitura, para as crianças que não têm tanto essa percepção, mas seria essa autoleitura do corpo e a cada sinalzinho diferente que ele apresentar, que a gente tente corrigir o quanto antes. A gente fala sempre da questão da formação óssea, mas entra aí tendão, entra medula, entra sistema nervoso central, periférico. Exatamente. E às vezes a gravidade vem no ciático, por exemplo. Exatamente. E já traz problemas lá de circulação, a sola do pé muitas vezes começa a esquentar, ninguém sabe o que é, pensa que é a descompensação da glicose e muitas vezes é exatamente essa questão de postura. A gente precisa entender que para que nós tenhamos os comandos musculares do corpo, o que é que acontece? Por dentro da nossa coluna existe a medula. E o que é que a medula faz com a gente? Ela passa informação. Sabe quando você precisa de uma ligação através de um telefone fixo? A gente não tem aquela rede de fios que passa informação. A mesma coisa com a nossa medula. Então, quanto mais alta a lesão, eu digo assim, quanto mais alta aqui é cervical, é torácica, maior o grau de desfunção abaixo daquele nível. Então, qual é a preocupação? Tenta manter tudo aqui bem alinhado para que as suas funções possam ser desempenhadas de maneira suave, respeitando o seu corpo. Porque a lesão que você causa hoje não trata, passou a dor, que a gente leva tudo muito em consideração com relação à dor. A longo prazo é quando surgem essas doenças de joelho, é o que a gente nota, pessoas cada vez mais jovens com doenças que a gente costumava ver aos 70, 80 anos de idade. Enquanto aquele trabalhador do campo, que a gente diz, esse trabalha muito, não vai ter qualidade, pelo contrário, muitas vezes ele tem uma qualidade de vida melhor do que a nossa, porque ele é ativo fisicamente.
Tá joia? Olhando para a lente aqui da TV Mar, é bom levar esse recado, essa mensagem, essa orientação básica para quem está aí acompanhando já os preparativos para as voltas às aulas. Doutora Michele Alcântara, fale para a gente fechar aí as orientações mais elementares para evitar graves problemas na saúde, principalmente com relação à postura dessa moçada que está no caminho de volta às aulas. Tá joia. Eu peço a todos vocês, desculpa, a voz falhou aqui um pouquinho, que pensem bem na hora de comprar a mochila escolar para facilitar a vida das crianças. Ensinem-a desde cedo, porque quanto mais antes a gente é orientado, mais fácil de assimilar, e que os pais a todo momento fiquem atentos a como os filhos se posicionam e, quando necessário, busquem auxílio de um profissional. Tá joia? Muito obrigado pela sua importante participação conosco. Ficaram atentos aí? Pois é. Fique ligado na TV Mar, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, porque ainda tem muita informação aqui para você. A gente volta. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. Plano de saúde e odontologia. Mas antes disso, um plano que foi pensado para a sua empresa. Melhorar resultados, atingir metas e reduzir custos. Igual a você, o Apvida tem esse pensamento. Além de oferecer a maior rede exclusiva do Norte e Nordeste, é a única que monitora o seu tempo de atendimento e espera, para garantir sempre mais eficiência. Se você busca o melhor custo-benefício sem abrir mão da eficácia e da tecnologia, venha para o Apvida. A gente faz bem para a sua empresa. Apvida, saúde e odontologia. A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Quem vive em uma terra assim, encantadora e surpreendente, tem muitos motivos para acreditar no que é bom, fazer o bem e ter fé no que ainda vem. Viver em Alagoas é um presente que merece todos os futuros. E mais do que acreditar nisso, a gente trabalha por isso. Todos os dias, como o sol que nasce, renasce na gente a força e a vontade de fazer o melhor pela nossa terra. Porque desafio a gente enfrenta com trabalho, por um tempo novo, para que seja mais feliz o nosso povo. Porque agora nos fazemos juntos e podemos fazer muito. Temos um caminho, vamos em frente na direção que a gente escolheu. Se o momento é exigente, a gente se esforça ainda mais. Fazer a travessia e mudar realidades é um compromisso. Fácil nunca é, mas é sempre necessário. E em 2017 também será assim. Mais encontros com o novo, no melhor lugar. Alagoas, paz, coragem e trabalho. É assim que a gente chega lá. Estamos de volta para você pela TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET, com a Vez do Povo e as informações e a prestação de serviço. Olha, a transferência da rede municipal, atenção pais e alunos, o prazo de transferência interna entre escolas da rede municipal de ensino, que se encerraria no último dia 6, foi prorrogado até hoje. Quem desejar transferir filhos para outra escola da rede municipal de ensino deve comparecer à unidade de ensino onde a criança estuda e solicitar a transferência na secretaria. O processo de transferência está condicionado à existência de vaga na escola pretendida. Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone 3315-4720, 3315-4720. Proteção ambiental e uma preocupação de todos que conhecem os rios dos nossos litorais. Um rio do litoral norte de Maceió surpreendeu pessoas que passavam próximo do rio pela coloração. Sem causa definida, as águas que formam um braço do rio Pratagi, na entrada do povoado conhecido como Boca do Rio, perto do Mirante da Sereia, apresentaram a coloração rosa. De acordo com a assessoria de comunicação do Instituto do Meio Ambiente, equipes vão tentar identificar as causas do problema e se a situação se trata de crime ambiental ou não. Há uma especulação de que, no outro rio, uma construção, uma tinta que sobrou, jogaram tinta rosa. Coincidentemente, a coloração do rio Pratagi, lá do braço do rio, também rosa. E, ao que tudo indica, tinta dessa cor foram atiradas ao leito do rio. O que não deixa de ser, se for comprovado isso, uma agressão e um crime ambiental. Cuidados com as crianças nas praias. As praias são orientadas, destinadas para o lazer, para a família, se divertir no verão, mas quando se viaja com crianças, adotar certas medidas é fundamental para que o passeio não vire motivo de preocupação. Nós vamos conhecer algumas dicas com o Tenente Cunha, do Corpo de Bombeiros Militar, que dá algumas dicas sobre como lidar com as crianças no momento de férias, especialmente quando se trata de banho de mar. Vamos acompanhar. E o verão está aí e as famílias, claro, não hesitam em trazer toda a família para a praia, trazer as crianças. E aí é importante a participação no Projeto Golfinho do Corpo de Bombeiros Militar, que passa para essas crianças todas as informações de prevenção aos riscos de acidente. Estou aqui com o Tenente Cunha, que é um dos coordenadores do Projeto Golfinho, e ele nos fala sobre a importância para educar, para o lazer e outras informações mais que essas crianças recebem nesse programa importante do Corpo de Bombeiros Militar. Nos fale como é que é distribuída essas turmas, faixa etária e o que é que se passa realmente advertindo sobre os riscos dos banhos do mar. Isso é um bom dia, né? A importância dessa colônia de férias do Projeto Golfinho, porque não é só brincadeiras, né? Elas são instruídas mesmo no quesito de prevenção. Então as crianças são distribuídas na idade de 8 a 9 anos, que é o pilotão Nemo. Crianças de 10 a 11 anos, pilotão Flipper, e crianças de 12 a 13 anos, pilotão Cação. Então, durante toda a semana, nós temos instruções de prevenção de acidentes no meio líquido, né, salvamento aquático, prevenção às drogas, preservação do meio ambiente. Temos também instrução em cuidados com incêndios na rede elétrica. Então, são primeiros socorros. Então, isso é importante, porque esse aprendizado, a criança ela leva para a vida adulta. E esse ano também nós estamos com a educação no trânsito, com a participação da SMTT. Então, a gente tem um cuidado, o Corpo de Bombeiro, como segurança pública, está com esse cuidado de trabalhar na prevenção. Porque é melhor que o Corpo de Bombeiro trabalhe na prevenção. Porque com prevenção, salvamos vidas, né? E com catástrofe, resgatamos corpos. No momento da festa, que o mar é uma festa para essa meninada, aí o número de banhistas aumenta e aumenta também a possibilidade das crianças se desgarrarem dos pais e ficar aquela aflição que os guarda-vidas bem conhecem. É exatamente, isso é uma constante, principalmente na época do verão, onde tem muito turista e o fluxo de pessoas na praia é bastante grande. Então, qual a orientação que o Corpo de Bombeiros dá? Que procure um local onde tenha um guarda-vida, procure saber pregar pulseiras de identificação, que a pulseira ela vai colocar o nome do pai, o número do telefone. E o importante é que a criança nunca deve estar só na água. Porque o que acontece, a criança vai tomar um banho na água, vai tomar um banho de mar e ela começa aquela corrente, começa a levar ela para um lado, levar para o outro. Quando pensa, ela já está afastada dos pais. E a criança, quando ela vai começar a procurar os pais, na verdade, se distanciam mais ainda. Então, é importante, a criança deve estar sempre supervisionada. E não é, às vezes, a criança está com uma boia ou um colete e o pai acha que ela está segura ali. Não, ali é só um auxílio, com a presença do pai, porque se ela levar uma queda, uma ondinha bater, ela vai se levantar, mas mesmo com colete ou com boia, ela tem que estar fiscalizada pelos pais, porque o colete ou a boia é uma falsa segurança.
o pai achar que ela está segura, então ela vai começar a se distanciar e vai perder o contato do pé com a areia, que não pode, porque o banho seguro é água na altura do umbigo. Cuidar da saúde através da educação física é importante, mas também tem um programa de lazer para essa moçada aí? Exatamente. São três instruções diárias. Atividade, então agora, um pelotão Nemo, é o primeiro pelotão, vai estar na atividade física. O pelotão Flipper vai estar na atividade de salvamento aquático, prevenção de acidente no meio líquido. E o outro pelotão Cação vai estar na atividade de preservação do meio ambiente. Cada instrução tem 40 minutos e há um rodízio, todos eles passam pela instrução. São 600 vagas concorridíssimas. O comandante do Corpo de Bombeiros Militar nos dizia de que se colocar mais 1.000 vagas, seriam todas preenchidas e ainda ficaria gente na fila querendo. Ou seja, é um momento importante que o Corpo de Bombeiros Militar traz para a sociedade, especialmente para a família, e formar o caráter dessas crianças e a preocupação com a prevenção em todos os sentidos, das drogas aos acidentes no meio aquático. Aqui da Pajuçara, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Belíssimo trabalho aí do Corpo de Bombeiros Militar, parabéns a todos. Esse mês inteiro acolhendo essa meninada, essa juventude, para mostrar os perigos, desde os acidentes aquáticos, aos perigos sociais das drogas e tantas agressões. Parabéns, formando personalidade dessa criançada. Nós precisamos de homens e mulheres para mudar definitivamente o país, se não agora, mas pelo menos no futuro breve, se Deus assim quiser. Por falar em problemas sociais graves, Saber em Debate, nós vamos conversar com o professor Luiz André, que já está aqui conosco, mas hoje a gente vai enfocar uma perda importante do mundo científico, do mundo das reflexões dos graves problemas políticos, sociais e econômicos do mundo e do Brasil. A ciência social perdeu o polonês Zygmunt Bauman, que morreu aos 91 anos de idade. Ele escreveu sobre as mais diversas questões mundiais da atualidade. O Bauman partiu da constatação dos desastres sociais aos quais a sociedade contemporânea chegou, como a miséria das catástrofes ambientais, desigualdades sociais extremas e as barbáries que estamos noticiando e acompanhando e até vivenciando no dia a dia. É por isso que Saber em Debate é essa figura que também reflete no dia a dia e ensina para os nossos futuros cientistas e alunos que estão aí se preparando sempre para enfrentar o Enem e outros testes da vida, outros concursos. Trazer essa figura como o Zygmunt Bauman é muito importante para uma reflexão de todos nós, principalmente dessa nossa juventude estudiosa, não é, professor? Fernando, muito bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Verdade, né? É uma perda irreparável pela capacidade de reflexão, né, desse pensador. O Bauman deixa um legado muito importante, que é o legado do aspecto moral na sociedade. Não é? Um homem nascido em 1925, no alto dos seus 91 anos de idade, absolutamente lúcido em suas reflexões, lúcido em suas análises. Foi um homem que abandonou o grande debate ideológico que se fez presente no mundo, você bem sabe, até a década de 80, em prol da reflexão moral, comportamental, que hoje rege as nossas relações, né? Então, assim, um homem que escreve sobre a violência, escreve sobre o sentimento, escreve sobre o comportamento social, praticamente em todas essas reflexões, deixa um legado, que é o legado do quão pueril está a sociedade, tá? De como nós temos relações que são fluidas, são relações líquidas, para poder enumerar uma das suas mais famosas nomenclaturas, a tal da sociedade líquida. Diante disso, o Bauman é daqueles pensadores que se encaixam em praticamente qualquer tipo de reflexão, qualquer tipo de redação, não tenha dúvida, né? Uma pena muito grande, pena principalmente, Fernando, por conta da sua capacidade de lucidez. Deixa, inclusive, um livro para ser lançado, salvo engano, esses dias, dia 14, uma coisa assim. O livro vai ser lançado, traduzido aqui, né, para o português e ser lançado também no Brasil. Uma pena muito grande, infelizmente, deixa um vácuo. Vácuo esse que, obviamente, será preenchido por uma linha de pensamento que ele legou.
as inversões de valores, que são realmente uma grande tônica nos tempos atuais. Sempre os passos que estamos vendo a sociedade andar, mesmo pelos seus representantes, é algo compatível com uma involução. Ou seja, nós estamos vendo uma juventude aturdida, muitos querendo vencer, mas sem expectativa de onde vai chegar. Eu imagino um cientista social como esse homem, filosofando e deixando esse legado, como bem você colocou, e a riqueza para enriquecer todo e qualquer texto de redação, seja ele jornalístico ou científico, acadêmico, para uma prova como a do Enem, né? Ontem foi reflexão em todos os jornais, como jornalistas, que nós somos. Eu procurei evidências em praticamente o mundo inteiro, tive a ousadia, inclusive, de buscar reflexões até na Polônia, sua terra natal, para saber, né, o impacto disso. Era um homem de uma capacidade de reflexão, não tenha dúvida, muito grande. Ontem a Globo News fez uma reflexão muito interessante, alguns discordando, óbvio. Bauman era um homem bastante pessimista do mundo em que ele vivia. Lembrando, é um homem de uma análise sociológica, e nessa análise sociológica, Fernando, ele entende que a sociedade passava por um momento. Ele chama essa sociedade, ele chama esse indivíduo de indivíduo por fatalidade. É como se o indivíduo recebesse o signo, recebesse a informação e não tivesse condições de fazer a reflexão do momento em que ele vive, que é como se ele estivesse feliz com aquilo ali, né? Essa reflexão dele parte para um debate a respeito da sociedade de consumo, como se a sociedade de consumo tivesse nos alcançado de uma maneira tão brutal que nós, como consumidores por natureza, tá, não tivéssemos saída. Daí, então, a ideia das chamadas relações líquidas. Para a redação, só para você ter uma ideia da importância do Bauman, nós fizemos recentemente, no Saber em Debate, um curso específico para a prova da Uncisal, e as temáticas da Uncisal são sempre temáticas muito voltadas para esse mundo abstrato, né? Ela fala nas relações dos sentimentos do mundo atual, fala de questões sempre com uma composição muito abstrata, e o Bauman foi, durante 6 semanas, o pensador que praticamente tinha lá sua cadeirinha cativa. Quer dizer, de todos os pensadores que apareceram ao longo dessas 6 semanas, o Bauman esteve presente em toda a semana, porque é um homem de uma amplitude de reflexões muito grande nesse mundo que é líquido, que ele chamava de multidão solitária. Nós éramos uma multidão solitária, quer dizer, nós vivíamos juntos e ao mesmo tempo tão separados. Daqui a pouco o José vai trazer um esquema para você ter facilidade na sua didática, mas aqui tem um dado interessante dele, que ele reflete sobre o desafio de amar nas relações atuais. Temática essa que foi uma temática de prova de FUVEST há alguns anos atrás, uma temática que sempre se baseia no aspecto, a perda daquilo que os grandes sociólogos entendiam como solidariedade. Nós estamos perdendo a solidariedade. Ele diz que muito dessa culpa se deve às composições sociais nas cidades, na globalização. Não é? O que é que ele entende? Ele entende que a violência, vamos deixar claro, Bauman é um homem que faz uma análise de uma sociedade europeia. Ele fala em violência na Europa. Você imagina, Fernando, se ele é um homem que vive nas cidades brasileiras, com esse índice de violência. Ele entende que essa violência retira do homem essa capacidade de participação social, de participação de uma maneira em que a solidariedade ela é cada vez menor, ela fica mais afastada. Então, essa temática do desafio de amar nas relações atuais certamente seria embasada com o Bauman. Nós trouxemos algumas dessas reflexões aí, acho que nosso diretor pode sim colocar um pouco sobre essa ideia de modernidade líquida aqui colocada. Olha aqui algumas das reflexões, né, do pensamento sintetizadas. A primeira diz que a metamorfose do cidadão, sujeito de direitos e indivíduo em busca de afirmação no espaço social. Quer dizer, o sujeito de direito cidadão, Fernando, Luiz André, aquele homem já que era um componente de um Estado, ele está cada vez mais solitário. Uma outra ideia muito importante, a passagem de estruturas de solidariedade coletiva para as de disputas e competições.
né, mostrando um pouco dessa ideia de solidariedade que vem do pensamento francês, lá da época do século XIX, do nascimento da sociologia com Durkheim. O enfraquecimento dos sistemas de proteção estatal às intempéries da vida, gerando um permanente ambiente de incerteza. Quer dizer, a ideia do Estado hoje cada vez menor, neoliberal, menor, né, tendo o indivíduo muita responsabilidade, como se ele tivesse que resolver, né, e ser o culpado por esses eventuais fracassos, que é a quarta colocação aí, a colocação da responsabilidade por eventuais fracassos no plano individual. Quer dizer, toda essa amplitude de ideias do Bauman reflete muito no pensamento filosófico que hoje traz a sua reflexão. Qual é a reflexão? O homem, antes um ser social, se transformou num indivíduo competitivo em busca de um consumo, como se o consumo fosse um elemento de pertencimento, como se o consumo fosse, dentro dessa análise, algo que fizesse dele uma pessoa dentro da sociedade. Não consumiu, não está dentro da sociedade, não pertence à tribo. E o pior, né? Essa superexposição e esse superconsumo levam o homem à necessidade de cada vez mais consumir. Não é a necessidade apenas de consumir nesse momento. O consumo passa a ser praticamente uma reflexão da vida dele. Acho que essa é que é a grande questão do Bauman e os textos de redação, enfim, as temáticas, elas sempre refletem esse aspecto, o aspecto de uma sociedade que, infelizmente, pede ajuda, que, infelizmente, está agonizando, né? Segundo ele, eu por muitas vezes não compactuo com esse pensamento, mas segundo o Bauman, de um pessimismo feroz sem solução. O homem lobo do homem, você me chama a atenção dois fatores aqui. Primeiramente, a solidariedade coletiva em competição. O capitalismo, ele estimula a competitividade. E você que se dane. Primeiro eu, depois você, e olhe lá. E uma outra aqui é o seguinte, olha só, o Estado, para oferecer um ambiente de segurança das intempéries. Intempéries não só do clima, não. Intempéries da sociedade. Não só do Será que nós estamos tendo isso? A competitividade existe de forma agressiva. O capitalismo seja isso. E aqui o Estado não consegue. A sua reflexão é muito interessante, porque quando ele escreve esse capítulo aí está presente nesse livro que fala sobre a violência nas cidades, ele faz uma reflexão em cima da importância do Estado. Uma reflexão filosófica, né? Falando que o Estado é uma necessidade dos homens em razão disso que você acabou de falar de Hobbes, né? De nós não termos um instinto natural de sociabilidade. O Estado, ele não tem mais responsabilidade. É como se o pacto social feito, pessoal, para garantir uma sociabilidade tivesse sido desfeito, né? E nós tivéssemos que viver em uma competição essa que gera essa violência desmesurada. Então o Bauman reflete muito bem, parabéns pela grande reflexão que fez aí, porque é exatamente dentro desse contexto que ele faz essa sua capacidade reflexiva. Ainda tem, parece-me, que mais algumas ilustrações. Dentro dessa tese que você levantou aí, é interessante como nós poderíamos trazer duas teses para escrever essa redação. Nós trazemos aqui a ideia de entender o acomodamento social. Quer dizer, se nós lembrarmos que as redes sociais são quase que uma imposição dentro da vida moderna, esse processo de interatividade, na verdade, que poderia ser positivo dentro do aspecto de solidariedade, se perde, né? Porque a descartabilidade ela é muito rápida, então você descarta o outro com muita facilidade. É simples, não é mais aquela relação dentro do casamento, Fernando, no qual você briga, né? Mas você vai ter que falar dentro com a sua esposa, com a sua parceira dentro de casa. Não, ali você simplesmente fecha a sua janela, né? Ali simplesmente você você desliga o seu aplicativo. Quer dizer, as relações elas passam a ser, portanto, muito descartáveis. Entender esse acomodamento social é partir principalmente, né, desse componente das redes sociais. E a segunda tese, acho que a segunda tese vem aí na sequência, deixe-me ver, perceber a reificação dos indivíduos, né, como nós estamos nos transformando em coisas, reificar, né, coisificar a pessoa. Aqui nós colocamos a ideia de que o consumo está tão enraizado em nossa sociedade que as pessoas estão se consumindo como se fossem mercadorias. A coisificação, é interessante que você no texto coloque isso entre aspas, do ser humano, e o anseio pela novidade é o motor propulsor da sociedade de consumo e das relações interpessoais. Então, essa é a tônica do pensamento baumaniano que
volto a falar, poderia ser utilizado para praticamente todas as temáticas comportamentais, já que ele escreve sobre absolutamente tudo dentro desse aspecto moral das sociedades ditas líquidas. Parabéns mais uma vez. Que bom, hein? Trazê-lo aqui para ilustrar o programa, esse nível fantástico, mesmo lamentando a morte daquele grande cientista social, o Zygmunt Bauman, porque é algo que a gente vai refletir sempre. E esses ensinamentos aqui, com certeza, vão levar você para uma belíssima redação. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, a nossa equipe, e a você, meu querido telespectador, convidando para amanhã trazer mais uma vez um mundo de informação até você e a sua participação também em mais... Diga, irmão, tem mais alguma coisinha para a gente aí? Tem mais alguma matéria? Muito obrigado. Então, obrigado, irmão. Um abraço. Amanhã estaremos juntos em mais um A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Até lá.